Olá a todos, boa tarde para o pessoal do Brasil, boa noite para o pessoal de Eretz Israel. E com muita alegria, nós iremos começar agora mais uma aula do nosso projeto e com mais uma semana da gente se preparando para algo muito importante, que a gente vai se encontrar nada mais, nada menos do que 2 dias. Hoje, nós colocamos como tema, né, da nossa aula, eu espero que todos tenham visto, a ideia, uma pergunta que, na minha humilde opinião, desperta muitas indefinições na nossa vida, que é uma pergunta filosófica na realidade. Porque quando a gente fala do dia de Tisha B'Av, o dia 9 de Av, nós sabemos que ele é um dia marcado por destruição. E nós já, antes de entrar, obviamente, na aula, nós iremos falar das leis relacionadas ao jejum, a preparação, o pós-jejum também, que é muito importante. Vamos separar alguns minutos da nossa aula para falar da parte prática, para depois entrar na parte filosófica. Mas essa pergunta filosófica, ela tem muito a ver com a gente. Porque no final das contas, pessoal, nós estamos há 2 semanas estudando, se aprofundando do que significa a Geulah. Se nós estamos avançando ou atrasando a Geulah. E a grande pergunta que a gente tem que se fazer é, hoje em dia, será que Tisha B'Av ainda é um dia de luto? Ou, de alguma maneira, ele está se transformando para ser algo diferente? E aí vocês podem estar me olhando e estar se perguntando, peraí, que eu não estou entendendo nada. Tisha B'Av é o dia mais triste do calendário judaico. Você pode falar que está tendo alguma transformação? Será que está tendo alguma transformação? Será que está acontecendo alguma coisa no mundo para que possa fazer a gente olhar para esse dia de uma outra maneira? Ou será que o choro de Tisha B'Av desse ano ele é exatamente igual ao choro de Tisha B'Av há 100 anos atrás? Ou a gente está numa outra realidade? Então é isso que a gente, Bezrat Hashem, vai tentar trabalhar hoje juntos. Eu queria só aproveitar que a gente vai começar falando sobre os costumes desse dia tão importante para poder dedicar esse nosso shiur para a elevação de alma de duas pessoas muito queridas que, infelizmente, foram se juntar as suas almas ao Criador. E eu quero dedicar Yoel Ben Reizel, Zichrono Livracha, e também a Rachel Hana Bat Chaim, Zichrona Livracha, שתהיו נשמתם צרורה בצרור החיים, que a alma deles estejam ligados e conectados com a Kadosh Baruch Hu, e que a gente possa, obviamente, continuar seguindo nessa vida com o legado deles. Bom, então vamos entrar. Tisha B'Av, pessoal, vamos para a parte um pouco ilhati, para a parte um pouco técnica, ok? Como vocês sabem, o dia 9 de Av, esse ano de 5.786, ele cai na quarta-feira à noite até quinta-feira à noite. É um jejum que ele começa, ok? Com a saída das estrelas, um pouco antes da saída das estrelas, e ele vai até a saída das estrelas do dia seguinte. Cada um na sua localidade tem que verificar, isso tudo é muito divulgado, os horários, e igual a Yom Kippur, relacionado às proibições, são as proibições também de Tisha B'Av, ou seja, durante as 25 horas do jejum, que nós teremos de quarta-noite até quinta-noite, mais uma vez, nós não comemos, não bebemos, não usamos sapato de couro, não tomamos banho e nem passamos qualquer tipo de creme, óleo ou desodorante ou perfume, e também é proibido relações matrimoniais entre o marido e a esposa. Essas são as leis que a gente está acostumado e a gente conhece relacionado a Yom Kippur. E essas leis, elas também são aplicadas a Tisha B'Av, só que totalmente diferente da essência do dia de Yom Kippur, que a essência do dia de Yom Kippur é um dia de perdão pelo amor que Deus ele tem a cada um de nós, e é um dia de alegria apesar do jejum. Tisha B'Av é um dia realmente marcado por destruições. Meu Deus do céu, mentira. Me tiraram do Zoom.
Pode falar. Alô? Eu estou ouvindo, Fábio. Um minuto, desculpa. Ah, Dá para te bom, ouvir sim, desculpa, Fábio, tá pessoal, aí. perdão, porque o meu do nada. Uau! Bom, não, tá bom. Desculpa, peço perdão, porque do nada meu Zoom saiu, aí eu já fiquei preocupado que me tiraram de uma conta, e eu falei, eu tenho que entrar na outra, mas, bom, tô vendo aqui que tá todo mundo me ouvindo. Desculpa, peço perdão, me desesperei um pouquinho, mas vamos lá. Obrigado pelo feedback, pessoal, obrigado. Ainda bem que vocês falaram alguma coisa aqui. Ótimo, vamos lá. Então, voltamos, vamos lá, vamos voltar à concentração. Então, é, diferente do dia de Yom Kippur, que nós temos esse dia de amor e etc., ok? O dia de Tisha B'Av realmente é um dia marcado por tristezas e destruições. É um dia que a gente tem uma ideia de sim estar triste, conectado a algo, como nós falamos, que falta. Então, além da parte técnica que nós falamos, nós também temos alguns costumes em volta desse dia. Por exemplo, na quarta-feira à tarde, depois da gente comer e etc., a seudá, a refeição que ela antecede o dia de Yom Kippur, o dia de Tisha B'Av, desculpa, ela se chama Seudat Mafseket. É uma seudá, uma refeição que ela interrompe, que ela vai, você vai comer e depois você vai entrar diretamente no jejum. O que você tem que fazer? Nessa seudá, que também a gente tem em Yom Kippur, mas é totalmente diferente, nós comemos um cozido e pão. De preferência, ovo, porque ovo é uma comida que está escrito que um enlutado, como nós estamos enlutados por Jerusalém, ele come. Então, nós sentamos e nessa seudá a gente tem o costume de já sentar separado, a gente não senta junto de outras pessoas, a gente já tem o costume de sentar no chão, ok? A gente não senta direto no chão, a gente senta com um tapete ou alguma coisa para poder estar entre o nosso corpo e o chão, para que a gente não esteja direto no chão. E a gente faz essa seudá com pão. Se chama seudat mafseket. Quando você terminar essa seudá, se ainda não tiver entrado o jejum, e a gente tem que fazer um pouquinho antes, você ainda pode fazer tudo. Se você quiser escovar o dente e etc., você pode fazer. E aí entra Tisha B'Av. Quando entra Tisha B'Av, nós vamos para o Beit HaKnesset. Tem o costume da gente ir para a sinagoga, fazer Tfilat Arvit, a reza da noite, onde nessa reza nós também lemos algumas kinot, algumas lamentações, que vale a pena também vocês terem, e também uma Megillah muito famosa que foi escrita pelo profeta Jeremias, o profeta Irmial, que se chama Megillat Eicha, que são as lamentações do dia de Tisha B'Av. É um clima muito interessante que faz a gente lembrar de muitas coisas. Tem-se o costume de você não acender todas as luzes da sinagoga, a parochet, aquela cortina que fica no Aron HaKodesh, né, onde a gente retira o rolo da Torá. Existe o costume de tirar também a parochet para que a gente sinta que a gente não pode estar completo nesse dia. Alguma coisa aconteceu nacionalmente para que a gente tenha, obviamente, essa sensação de que algo nos falta. E aí, quando a gente volta depois para casa, então aqui é o momento da gente começar a leithaber, a se conectar com o dia. Ok? Por quê? Porque, infelizmente, pessoal, nós temos o nosso telefone celular, tem pessoas que têm televisão, nós temos muitas distrações que nos levam, nesse dia, a não pensar na essência. Porque muitas vezes, assim como a gente falou no dia 17 de Tammuz, a gente às vezes fala o seguinte: olha, eu já estou jejuando, eu já estou não comendo, não bebendo, não usando couro, tá bom, já está suficiente. Não. Isso é uma ferramenta para a gente alcançar a dor, o luto nacional que nós ainda nos encontramos. É óbvio que ele é incomparável ao que era antes do Estado de Israel, há 50 anos atrás, mas ainda é um luto. Não tem como não falar. Por quê? Porque nós ainda não temos o templo sagrado. Estamos caminhando, estamos avançando como nós falamos, estamos progredindo. Depende muito da gente, pessoal, e a gente vai falar disso hoje também, mas nós ainda não temos a casa de Deus.
Enquanto a casa de Deus não está de volta para o seu lugar natural, nós seguimos jejuando. Então, quando a gente volta para a nossa casa, então aqui a gente tem que saber o que a gente faz. Então, tem muitas pessoas que assistem aulas, tem pessoas que vão ler a tradução sobre Megilat Eira. Tem gente, por exemplo, que começa a ver histórias relacionadas a momentos de sofrimento de Am Israel, como, por exemplo, a Inquisição, o Holocausto, também as Cruzadas, a escravidão no Egito. Tudo que está ligado com dor e sofrimento do povo, nacionalmente falando, nós podemos estudar e ler nesse dia. Estudar Torá nesse dia está totalmente proibido, a não ser que sejam o quê? Que sejam assuntos relacionados a quê? A destruição do templo, assuntos relacionados ao luto. Mas por quê? Porque a Torá, ela alegra o nosso coração. E esse não é um dia da gente se alegrar. Então tem gente, por exemplo, tem que tomar cuidado, obviamente, com o que vai ver, mas tem muitas pessoas que aproveitam para ver documentários também sobre alguma coisa, algum acontecimento que houve com Am Israel, e é muito triste, aquilo faz ele pensar e faz ele se conectar com a história. Essa é toda a ideia. Quando a gente também vai dormir, ok, nessa noite, na noite de quarta para quinta, nós também devemos diminuir o conforto que a gente dorme normalmente. Então, se a pessoa, por exemplo, às vezes dorme com 2 travesseiros, porque ela se sente melhor, nesse dia, pessoal, lembre, a gente está de luto. É um luto que não é um luto pessoal, é um luto nacional. Então, você não pode dormir da mesma noite que você dorme, da mesma maneira, desculpa, que você dorme todas as noites. Então, você diminui um pouco, você retira um pouco esse conforto. Se você dorme com 2 travesseiros, durma com um. Tem pessoas, inclusive, que pegam os colchões das camas e colocam no chão, como uma maneira de mostrar que algo aqui está diferente. E nós também não sentamos num sofá ou numa cadeira normal, ok? Como a gente está provavelmente fazendo agora, até meio-dia de quinta-feira, ok? Maravilha. Passamos a noite, acordamos, tem a reza de Shacharit. Na reza de Shacharit, de manhã, a gente acorda. E Shabeava, a gente não deve escovar os dentes. É uma sensação realmente um pouco incômoda, mas acredito que a gente se acostuma. Logo, se uma pessoa sofre muito e etc., ainda tem algo, uma opinião que você pode sim escovar o dente, mas tem que tomar muito cuidado. E Tisha B'Av realmente, se a pessoa puder, não vale realmente a pena. Ok? E ela vai para a sinagoga e tem a reza de Shacharit, tem leitura da Torá e tem as quinot. A gente faz um monte de lamentações também para lembrar disso tudo. Quando a gente chega no meio-dia, como nós falamos, o luto ele diminui para os homens. Na manhã de Tisha B'Av não se coloca nem talit e nem tefilin. Algo que a gente todas as manhãs, quando não é Yom Tov e Shabbat, nós colocamos. Na manhã de Tisha B'Av não. Por quê? Porque é o momento mais forte do dia. A gente começa, ou a gente coloca o tefilin a partir do meio-dia. Na oração de Minchá, que também tem leitura da Torá, tem tudo isso. E muito importante, a gente já pode voltar a partir do meio-dia a sentar em cadeiras. Se a pessoa agora, por exemplo, na parte da tarde, ela quer descansar um pouquinho, ela pode já dormir na cama normal e etc. Ok? Por quê? Porque da mesma maneira que Tisha B'Av, ele é um dia de tristeza, ele também vai ser chamado no futuro, e a gente já, de alguma maneira, está vendo essa transformação num dia de moeda, num dia de festa. É um dia que é o verdadeiro, a gente vai ter um verdadeiro encontro, da mesma maneira que a gente tem as nossas festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, que eles são chamados de Moadim, ok? Moed, ele é festa, mas ele também é um encontro com Deus. Esse dia também vai se transformar, Bezrat Hashem, muito em breve, pessoal, num dia que a gente vai ainda estar alegre. Só que para que isso tudo aconteça, depende da gente. Então, quando termina o jejum de Tisha B'Av, se faz a tefilá de Arvit, ok? E depois disso, a gente faz o Kiddush Levaná, a santificação da lua, e a partir da saída das estrelas, se pode comer já dessa maneira. Agora, eu quero falar com vocês sobre algo muito importante. Por quê? Porque diferente, a gente vai usar mais 5 minutos para poder entrar realmente no nosso shiur,
Porque diferente, pessoal, de todos os anos, as proibições que a gente tem de Tisha B'Av, que a gente já falou algumas vezes aqui, ok? Como, por exemplo, não comer carne, não comer frango, não tomar vinho, a questão do sinal e de cortar a barba e cortar o cabelo. Normalmente, essas proibições elas recaem até o meio-dia do dia 10 de Av. Ou seja, apesar de que a gente terminou o jejum na noite de entre 9 e 10 de Av, você ainda mantém até meio-dia do dia seguinte essas proibições. Por quê? Porque o Beit HaMikdash continuou queimando no dia 9 e no dia 10. Ah, então por que a gente não jejua 2 dias? Está escrito porque a nossa geração ela não consegue aguentar um jejum de 2 dias. Então, por isso, pessoal, que a gente faz dessa maneira. A gente ainda mantém os costumes até meio-dia, ok? Mas a gente já pode, na noite da saída de Tisha B'Av, a gente já pode voltar a comer e etc. Agora, esse ano vai ser diferente. Por quê? Porque esse ano, pessoal, a saída de Tisha B'Av é Erev Shabbat. É a véspera de Shabbat, já vai ser sexta-feira, quinta noite e sexta. Então a pergunta que a gente fica é como ficam esses costumes? Será que alguma coisa mudou ou não? Então eu quero trabalhar com vocês rapidinho sobre isso, pessoal, para a gente entender, que é o seguinte, vamos lá. Tudo que era proibido, que a gente precisa fazer na saída do Shabat, na saída de Tisha B'Av, desculpa, em honra do Shabat, já se pode fazer imediatamente na saída de Tisha B'Av. Ou seja, eu não preciso esperar até o quê? Até meio-dia do dia anterior, do dia seguinte. Por exemplo, eu agora passei 9 dias sem lavar roupas. De novo, se a pessoa teve necessidade, não tem problema. Mas vamos supor que no Shabat passado, eu usei uma blusa branca, eu usei uma calça, que ela sujou. E eu preciso lavar essa roupa para o Shabat, em honra do Shabat. Nesse caso, apesar de que num dia normal, numa saída de Tisha B'Av normal, só seria permitido lavar isso no dia seguinte, a partir do meio-dia, aqui, imediatamente na quinta-feira à noite, eu já posso lavar roupa. E dentro dessa roupa, tem roupas que eu vou usar Lichvod Shabbat Kodesh, em honra do Shabbat. Agora, se nenhuma roupa eu vou usar para o Shabat, então eu tenho que esperar até meio-dia. Essa é a primeira exceção que a gente tem. Segunda exceção, pessoal, a gente tem que entender também cortar o cabelo e a barba. Cortar o cabelo e a barba, se você está muito tempo sem cortar e está te incomodando e você na sexta não vai ter tempo e tudo isso, já na quinta noite você pode cortar tanto o cabelo quanto fazer a barba. Por quê? Porque tudo isso tem a ver com o quê? Com Kvot Shabbat, ou seja, tudo que você vai fazer, que até agora a gente estava proibido, que é pela honra do Shabbat, você pode fazer já, porque é já quinta noite e sexta, você já pode fazer Tisha B'Av. Outra coisa também é Miklachat, tomar um banho com prazer. Se todos esses dias a gente teve que tomar um banho funcional, a partir de quinta noite, também você já pode tomar um banho mais prazeroso, com um pouco mais de tempo, ele quente e etc. O que você não pode fazer são duas coisas. O primeiro de tudo é voltar a ouvir música imediatamente na saída de Tisha B'Av. Por quê? Porque, pessoal, a música ela não tem a ver com Lichvot Shabbat agora. A música ela é importante, mas ela é importante para a alma da pessoa, não para o Shabbat nesse momento. Então, a música nós devemos esperar até meio-dia de quando? De sexta-feira. E o segundo, que também nós temos que esperar, é carne, frango e tomar vinho. Por quê? Porque no final das contas, se a pessoa agora precisa comer carne na quinta-feira à noite, na saída de Tisha B'Av, ela não está fazendo isso por causa do Shabat. Ela está fazendo isso por quê? Por ela mesma. Então, se é por ela mesma, espera mais um pouco até meio-dia. Entendemos isso? Espero que esteja tudo muito claro, porque agora a gente vai entrar especificamente no nosso assunto e vamos tratar, ok, Bezrat Hashem, sobre Tisha B'Av, esse dia, como nós falamos, tão especial, tão sagrado, e a gente vai tentar juntos compreender tudo isso. Pessoal, existe aqui, quando eu tenho uma sensação que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Todos os anos, quando eu estou me preparando para Tisha B'Av,
você já começa a se preparar, já começa a sentir aquele clima um pouco mais pesado. Já nesse mês de Ab, a gente já fala sobre isso, como nós falamos, que a gente tem que diminuir na alegria, muito mais agora, na semana Shechalbo, nessa semana que a gente se encontra. E sempre que eu entro em Tisha B'Av no Beit HaKnesset, e como eu falei para vocês, eu vejo as luzes um pouco mais apagadas e tudo isso, eu falo, uau, de novo esse filme. De novo, nós estamos passando por esse filme. De novo, eu estou aqui. De novo, eu estou sentado no chão. De novo, eu estou lamentando. De novo, a gente está de luto nesse dia. E aqui pode surgir dentro da gente, pessoal, uma pergunta. Aqui estou eu de novo, pedindo por algo que eu já vivi no passado. O mesmo objetivo que eu tenho quando eu sento em Tisha B'Av e eu choro, é o mesmo objetivo que eu tinha no ano passado. Então a gente começa a pensar, lá vamos a gente. Agora, de novo, eu vou passar esse dia pesado, como eu vou ficar sem comer, sem beber, né? De novo, a gente começa a falar tudo e a gente já começa a imaginar, poxa, quando acabar Tisha B'Av, aí sim, férias, vamos. Só que o que a gente tem que tentar entender, pessoal, que a gente não pode entrar em Tisha B'Av a mesma pessoa que nós entramos em Tisha B'Av do ano passado. Porque já se passou um ano. E nesse um ano, muitas coisas aconteceram na nossa vida particular e na nossa vida também como um todo, na nossa vida como povo, na nossa vida nacional. Ok? Ou seja, existe aqui uma pergunta pessoal, mas existe também uma pergunta nacional. Que a pergunta é, de novo eu estou aqui pedindo por isso, de novo eu vou fazer as mesmas coisas, de novo eu vou falar, uau, Jerusalém, cadê você? De novo! Até quando? Só que a gente tem que entender algo muito importante, que eu queria compartilhar com vocês, um segredo valioso. Na vida, quanto maior é algo na vida, maior é a maneira e o processo que isso tem que passar. Se eu, por exemplo, quero algo e eu consigo algo de uma maneira muito fácil ou de uma maneira muito rápida, eu não estou dizendo que isso não tem valor, mas significa que a grandeza do que eu consegui, muitas vezes, não é tão grande como, por exemplo, pensar na reconstrução do Beit HaMikdash. E a pessoa tende muitas vezes a pensar, poxa, mas lá vou eu de novo pedir, mas eu já pedi ano passado. Lá vou eu pedir, mas eu já pedi há 10 anos atrás. E não mudou nada. Continua sem o Beit HaMikdash. Parte de Am Israel continua na Galut, na diáspora. Então, o que está acontecendo aqui? E a gente tem um perigo muito grande nisso tudo, pessoal, que é pensar que o nosso pedido, a nossa tefilá, a nossa oração, ela acaba sendo em vão. Por quê? Porque existe uma certa contradição aqui que eu queria compartilhar com vocês. Por um lado, está escrito que toda geração que ela não vê a construção do templo sagrado, significa que se o templo tivesse construído, ele seria destruído. Então, se é assim, se a gente ano passado pediu, rezou, chorou, jejuou, se conectou com um lado nacional, como nós falamos, e o Beit HaMikdash passou o ano e ele não veio. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou reciclar as minhas mesmas tefilot do ano anterior. Eu vou voltar e vou ser a mesma pessoa do ano anterior. O que aconteceu com as minhas tefilot? Foram embora? Foram jogadas ao vento? Aonde está tudo isso? Deus! Aonde está todo esse pedido? Aonde está tudo isso? E isso é algo muito forte para a nossa vida, porque a gente, muitas vezes, quando algo na nossa vida a gente pede e não acontece, a gente tende a pensar que tudo isso que está acontecendo, ou todas as nossas preces, toda a nossa conexão com Deus foi em vão, porque Ele não me escutou. Se Deus tivesse me escutado, eu teria recebido a resposta. Então, parece
que foi tudo em vão. E na realidade, pessoal, isso é 100% Yetzer Hara, o mau instinto, colocando essa pulguinha dentro da nossa cabeça. Por quê? Porque toda tefilá, tudo que sai da nossa boca e nos conecta com Deus, tem a sua função. Não existe opção da tefilá ela ser desperdiçada, ela ser jogada fora por Deus. Por quê? Porque o que Deus está mostrando para a gente é que o fato de ter tantas pessoas rezando por isso, o fato de ter tanta gente voltando e pedindo por Jerusalém ainda não é suficiente. Mas não porque a minha reza, a nossa reza não vale nada. Mas sim porque o que está para vir é algo muito, mas muito grande. E se é grande, eu também preciso o quê? Eu também preciso entender que o processo para eu poder alcançar essa santidade também é grande. Porque normalmente, pessoal, nós pensamos que tefilá é simplesmente ter fartura. Né? Tem uma pessoa que precisa, por exemplo, de parnassá, de sustento. Ela reza para Deus por isso, Deus manda, opa, muito bom. Tem uma pessoa que, lo além no chas v'shalom, ela está doente, pede para Deus fartura de saúde, ela fica sã e salva, graças a Deus, opa! Não. Na realidade, a tefilá não vem só para isso, pessoal. Porque nós temos uma realidade de poder estar diante de Deus. Como um mérito, como um presente. Temos que ter sempre em mente, por isso o tempo inteiro, quando nós nos dirigimos a Ele, é sempre com a expressão Atá, Baruch, Atá, bendito é você, Deus, você que está aqui do meu lado, na minha frente. O tempo inteiro a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Por quê? Porque se a gente está diante de Hashem na nossa tefilá, se a gente está diante de Deus mamash, e a gente fecha os olhos, a gente pensa, e a gente se conecta, significa que nós temos a humildade suficiente para entender que nos falta algo. Deus colocou no mundo um sistema que falta um monte de coisas para que a gente possa o quê? Para que a gente possa se conectar a Ele. Para que a gente possa o quê? Estar junto, para que a gente possa leitchaber, para que a gente possa se conectar. Por isso que quando nós fazemos uma brachá, depois que a gente come sheakol ou adamá, ok? E a gente vai fazer a brachá chroná, a bênção de depois dessas comidas, quando a gente come uma quantidade, a gente fala boré nefashot rabot, vechesronan al kol ma shebarata. Ou seja, que Deus ele criou nefashot rabot, muitas almas, mas ele criou também o quê? Vechesronam. O que é chesronam? Ma shechasser laem. O que falta para eles? Ele cria a gente e ele cria o que falta. Ele cria Jerusalém e ele cria a falta do Beit HaMikdash na nossa vida. Ele traz o início da Geulah, ele traz o povo judeu para a terra, ele traz o povo judeu para Jerusalém, para a cidade velha. Só que ele cria a falta também de quê? Da casa dele. E é isso que a gente tem que entender. Por quê? Porque a Kadosh Baruch Hu, não que ele precise, ele quer escutar as nossas tefilot. E de onde a gente tira tudo isso, pessoal? A gente vê isso literalmente da nossa Parashá. A Parashá que a gente vai ler essa semana, e na semana passada nós começamos o livro de Dvarim, é a Parashat Va'et-Hanan. Parashat Va'et-Hanan, como vem depois de Tisha B'Av, ele é chamado de Shabbat Nachamu. Se no Shabbat anterior era o Shabbat da visão, Shabbat Hazon, esse Shabbat agora ele é o Shabbat do consolo, ok? Porque nós seremos consolados depois de Tisha B'Av que a gente passou. E dentro dessa Parashá, pessoal, existe algo que é muito difícil de entender. Moshe Rabbeinu, como nós estudamos juntos aqui, na Parashá Hukat, no livro de Bamidbar, Moshe recebe um castigo de não conduzir o povo de Israel para a terra de Israel. Vem Deus e fala, já que você e Aaron
golpearam a pedra e não falaram com ela e não santificaram meu nome, vocês não entrarão nessa terra. Pessoal, quando acontece isso, existe algo fenomenal que essa paraxá agora conta pra gente. Moshe Rabbeinu, nada mais, nada menos do que 515 vezes, que é a numerologia da palavra Va'et Hanan, ele vem para Kadosh Baruch Hu e ele pede, Deus, eu quero entrar. Va'et Hanan el Hashem ba'et ha'il lemor. Vem Deus e ele suplica para Deus naquele momento dizendo, e ele fala, Ebraná, me faz passar, Deus. Ve'er'e et ha'aretz hatová, e me faça ver essa terra boa. Asher be'ever ha'yarden, que está do lado do Jordão, Ahar hazeh ve'alevanon. Esse monte, essa montanha e aqui é uma ideia interessante. O que significa isso? O que significa que Moshe agora ele está lemor, ele está falando para Deus? Então vem o Midrash, ele dá uma explicação muito interessante. Mal lemor, pergunta o Midrash, o que significa isso? Amar Rabi Azaria. Falou o Rabino Azaria, lemor ledorot. Peraí. Moshe, então, quando ele suplica, quando ele não desiste, quando ele não perde a força da tefilá dele, ele não vem lemor para Deus, ele não vem dizer para Deus, ele vem dizer para quem? Para nós. Ele vem dizer para todas as gerações que vêm depois dele, não desistam do seu sonho. Não desistam do que é importante. Porque ele fala no Midrash, que a gente vai fazer as nossas orações no momento de sofrimento, Tisha B'Av, Sharei, Afal pi shenemar leMoshe lo ta'avor et hayarden hazeh, itchil mitchanen. Mesmo que Deus falou de uma maneira clara, você não passa desse lugar. Moshe continuou suplicando. Parece um pouco de rebeldia de Moshe, né? E aqui eu faço essa pergunta para a gente também, pessoal. Será que o que nós fazemos em Tisha B'Av não é rebeldia? Olha, já tenho pedido há tanto tempo. Se Deus não mandou, é porque não tem que chegar. Pode ser que não tem que vir. Se Deus decretou que Moshe não tinha que entrar em Eretz Israel, Moshe, desculpa, quem é você para vir a Deus e começar a suplicar? Pergunta muito forte. Nós temos que pensar na nossa vida. Vem a Gemara, o Talmud, no Tratado de Brachot, na folha 32b, e fala o seguinte. Prestem atenção, pessoal. Im ra'a Adam she'itpalel velo ne'ena, o ser humano fez uma tefilá com o coração, da maneira correta, pedindo, e ele não foi atendido. O que vocês acham que a Gemara vai falar? Fala Gemara, yachzor ve'itpalel. Volta e reza de novo. Por quê? Porque está escrito Kaveh el Hashem chazak ve'yametz libecha, né? Que você tem que confiar em Hashem com toda a sua força no seu coração. E depois está escrito Kaveh el Hashem, confie em Deus. Vem Rashi e fala o quê? Olha, se você confiou no início e não foi atendido, continua confiando. De onde a Gemara aprende isso? De Moshe. Ela aprende isso desse movimento que Moshe faz, que quando a gente olha esse número, fala, cara, Moshe está desesperado? O que é isso que Moshe está tão desesperado? Não é desespero. Moshe queria participar de algo grandioso, ele queria estar no time titular. E o que acontece? A gente vê que Moshe, apesar dele não ser aceito, apesar de Deus, cada vez falar não, 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 Moshe volta e faz de novo. Não como uma rebeldia, mas sim como um propósito da sua vida, como um objetivo da sua vida. Ok? E aqui, pessoal, eu quero tentar trabalhar com vocês algo muito interessante. Por quê? O que aconteceu que Moshe Rabbeinu viu para tentar o tempo inteiro voltar a pedir alguma coisa assim? Quero trabalhar com vocês algo impressionante em 5 minutos
para que a gente entenda a força do que a gente faz, ok? Está escrito que Moshe Rabbeinu, ele conquistou, ele ganhou a guerra contra dois povos, o povo de Sihon e o povo de Og, ok? E isso aconteceu, pessoal, num dia muito especial no nosso calendário, que é o dia Tu Be'av, o dia 15 de Av, ok? Então, o que aconteceu? Quando Moshe, no ano 40, ganha desses dois povos, no dia 15 de Av, está escrito, Rashi escreve, Dimiti Shema Utaraneder. Talvez, da mesma maneira que Deus ele me fez ganhar essas guerras, talvez agora ele vai revogar o decreto. Talvez agora eu vou conseguir entrar. E aí, a gente entende por que está escrito que Lo ayu yamim tovim le Israel que tu be'av, que não houveram dias felizes para Israel como o dia 15 de Av. Por quê? Porque esse dia também, pessoal, pararam de morrer as pessoas que receberam o decreto dos espiões lá no segundo ano. Eles pararam de morrer. Então, quando o povo judeu viu que houve uma vitória e aquelas pessoas que deveriam morrer no dia de Tisha B'Av, como todos os anos era aquele decreto, lembram? Que o dia que eles choraram pela notícia dos espiões foi o dia 9 de Av. Todos os anos em Tisha B'Av, Deus fez um choro, ele falou, vocês choraram um choro gratuito, esse dia vai ser um choro para todas as gerações. Em todas as gerações do deserto, pessoas morriam. Nessa, as pessoas não morreram. Quando Moshe olhou aquilo, e eles esperaram até quando? Eles falaram, poxa, será que o dia Tisha B'Av agora está errado? Será que a gente fez a contagem errada porque não existia um calendário fixo como a gente tem hoje? Quando chegou no dia 15 de Av, Tu B'Av, que a lua está completa, eles falaram, não, já passou. Então, nessa fala Moshe, a Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, da mesma maneira que ele anulou o decreto com essa geração, talvez ele não anulou o decreto comigo. Então vem Moshe, pessoal, e ele faz algo impressionante. Ele reza desde o dia 15 de Av até o dia 7 de Adar, que é o dia do seu falecimento. Se vocês forem contar, eu não vou entrar agora em todas as contas, porque a gente não tem muito tempo, e a gente contar 3 tefilot por dia, nós chegamos ao número de 515 tefilot. Por quê? Porque naquele dia, até então, Moshe não tinha pedido para Deus. Só que quando Moshe olha e ele vê que as pessoas pararam de morrer, que ele venceu Sihon e Og, ele fala, talvez comigo também. E ele faz isso da maneira mais pura possível, pedindo para Kadosh Baruch Hu para que ele possa entrar. E todos os momentos, pessoal, vem Hashem e fala, não, não, não. Quando Moshe Rabbeinu chega no número 515, Deus faz algo muito difícil. Muito difícil. Vem a Kadosh Baruch Hu e fala, Vayomer Hashem Elai Ravlach, Al Tosef Daber Elai Od Badavar Hazeh. Moshe chega. Chega. Ravlach, já é suficiente. Não fala mais comigo sobre isso. Eu não quero mais escutar sobre isso. E aí você olha e fala, é sério? É isso que merece Moshe. 515 vezes. Uma vida dedicada para o povo. É isso que ele merece, Deus? Dá uma liberada aí. Deus, voltamos para Eretz Israel. Voltamos para Jerusalém. Voltamos para Yehudá e Shomron. Deus, libera o Beit HaMikdash. Vamos. Faz com que o nosso choro se transforme em alegria. Então a gente vê que Moshe ele não desiste. Não só Moshe ele não desiste, pessoal, como Moshe sabe que para alcançar algo grandioso para ele, naquele momento como Eretz Israel, o esforço tem que ser grande. Ele sabe que para alcançar essa entrada, ele precisa crescer de uma maneira impressionante. E ele não desiste. Ele recebe não. E ele poderia pensar, foi em vão. Não foi nada em vão. O processo é grande,
a tefilá, a preparação, ela também tem que ser grande. Mas vocês já pararam para pensar, pessoal, algum momento, por que Moshe quis entrar em Israel? A Gemara, em Masechet Sotá, na folha 14, ela fala, Mipnei mani tava Moshe leikanes le'eretz Israel. Por que Moshe quis tanto entrar aqui? Ele precisa comer das frutas daqui? Ela amar Moshe. Escutem só. Arbe mitzvot itztavu Israel shein mitkayamim ela beretz Israel. Tem muitas mitzvot que elas estão relacionadas com a terra. Eu não tenho essa possibilidade de fazer isso do lado do Jordão, onde eu estou hoje. Vem a Kadosh Baruch Hu, pessoal, e ele fala algo para Moshe que eu quero entrar agora nesses momentos finais que a gente está, para que a gente possa chegar em algo impressionante para o nosso trabalho nesse Tisha B'Av. Vem a Kadosh Baruch Hu, depois de falar para Moshe 515 vezes não, vem a Kadosh Baruch Hu e fala o seguinte para Moshe, fala Gemara, Moshe, é para isso que você quer entrar. Você quer entrar não para comer dos frutos, para poder cumprir o que não se pode cumprir fora de Israel? Fala Gemara, amar lo Kadosh Baruch Hu, falou Deus para ele, Ma'ale ani alecha keilo asita. Eu, por mais que você não entrou fisicamente, Moshe, mas eu quero te contar uma coisa. Espiritualmente você está em Naaretz. Espiritualmente, Maleani, eu, Deus, estou fazendo com que você sim está. O que significa isso? Significa, pessoal, que tem tefilot no mundo que ela pode ser atendido depois de 40 dias. Como foi a tefilá de Moshe Rabbeinu para perdoar o pecado do bezerro de ouro. Tem tefilot que a pessoa, ela reza e imediatamente ela é atendida, como a gente vê no caso de Eliezer, quando ele vai buscar uma esposa para Yitzhak, filho de Abraham, ele para de rezar e imediatamente o que acontece? Na hora já é atendido. Só que tem tefilot, pessoal, como por exemplo de Yoná, o nosso profeta Yoná, depois de 3 dias dentro da boca do peixe, ele rezando, ele também é colocado para fora. E tem tefilot, pessoal, que até a gente não rezar, mesmo que a gente não reze, Deus ele manda. E tem outros tipos de tefilot, pessoal, que a gente não consegue entender. Mas existe uma quantidade, não só em números, mas de qualidade, de essência, que não entendemos e não sabemos que a partir desse ponto, desse momento, que pode ser uma nuance muito pequena, essa tefilá ou essas tefilot vão começar a atuar no mundo. E até lá, nada vai acontecer. E para isso, pessoal, nós somos necessários. Por quê? Porque se nós falamos que todo Tisha B'Av a gente entra na sinagoga e fala, uau, já vi esse filme de novo, mais uma vez, mais um dia assim, mais um ano, tá tudo errado. Significa que você não acredita em você. Significa que você não acredita em Am Israel, nas tefilot, que Am Israel tenta, de alguma maneira, trazer para o mundo. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque nós, na realidade, não sabemos quando, na prática, a nossa oração ela vai começar a lifol, ela vai começar a atuar. Moshe Rabbeinu, por que ele insiste tanto? Porque ele é rebelde? Óbvio que não. Porque Moshe Rabbeinu não sabia quando que o que ele deseja vai vir para o mundo. Talvez depois de 515 vezes, talvez depois de 40 vezes, talvez depois de 2000 anos. Esse é o sentimento, pessoal, que a gente tem que ter. Por quê? Porque enquanto a gente falar, pensar, poxa, o que pode ajudar a minha reza? O que pode me ajudar? Eu sou uma pessoa pequena. Isso, como eu falei para vocês, é o Yetzer Hará, pessoal. É o Yetzer Hará colocando na nossa cabeça. E eu quero trazer um exemplo para vocês muito interessante. Escutem só, porque ele é muito forte e eu espero muito que nesse Tisha B'Av vocês pensem nesse exemplo. O exemplo é o seguinte.
Tinham algumas pessoas que elas estavam diante de uma muralha. E essa muralha ela estava impedindo eles de passar. Primeiro vieram os fortes, aqueles, muita força, e começaram a pegar e começaram a tentar destruir essa muralha para o quê? Para poder passar. Quando eles ficaram um pouco mais cansados, eles foram trocados. Mais outras pessoas fortes, ok? E aí eles continuaram batendo, a muralha estava quase caindo, só que a força de todas essas pessoas com aqueles músculos assim, aqueles giborim, acabou. E sobrou umzinho. Um homem, o mais fraco de todo aquele grupo. E ele, no lugar de dar a última macá, o último golpe para cair a muralha, ele falou, olha, se os meus amigos fortes não conseguiram, quem sou eu para conseguir? Isso é Tisha B'Av. Isso é o Yetzer Hara falando para a gente. Se nas gerações passadas, se os grandes rabinos não conseguiram, o que a tua tefilá vai fazer? Esse exemplo que a gente trouxe só mostra que pode ser, pessoal, eu acredito nisso, que a gente está no último pedaço da muralha, no último momento, no último suspiro dessa muralha que separa a gente de Akadosh Baruch Hu para que a gente tenha essa brachá no mundo do Beit HaMikdash, de Mashiach. Só que essa separação não necessariamente vai durar 10 segundos ou um dia. Pode ser que dure mais um ano, mais 2 anos, mas pode ser que seja agora. E pode ser que o que defina tudo isso seja a nossa boca. Seja a nossa conexão com Deus, com o povo, com a terra. E é por isso, pessoal, que a Kadosh Baruch Hu, o que ele fez? Ele mostra para Moshe, e como nós falamos, o que é Lemor? Moshe ensina para a gente. Vem Deus e fala, Moshe, você não vai entrar fisicamente. E mesmo que a Tefilá não funcionou no que você pediu, Moshe, de entrar, mas ela certamente vai funcionar em algum outro assunto, em algum outro ponto importante, ou para você, ou para o seu povo. Por isso, nada do que sai da nossa boca é em vão. Nada do que sai do nosso coração é perdido. Existe um tesouro, que Deus coloca isso e fala, olha, Moshe, eu vou te colocar para viver no mundo espiritual de Eretz Israel. Fisicamente é verdade, não deu, você não entrou. Mas aqui, a gente vê algo impressionante. E aqui vem o ponto do que a gente colocou. Será que Tisha B'Av ainda é um dia de luto, pessoal? A resposta é que sim. Mas não pode ser o mesmo luto do que era há 10 anos, há 2 anos atrás. Por quê? Porque, pessoal, é impressionante. Fora de Israel, um dos assuntos que mais se trabalha, né, com os Yehudim é a Emuná em Hashem. É a fé. Você ter fé em Deus. Uma fé que Deus está presente, e Ele existe, e Ele rege o mundo e etc. Vocês já pararam para pensar que aqui em Eretz Israel, a gente não precisa ter emuná em Deus. Deus me livre, não estou dizendo que a gente não precise, mas o que eu quero dizer é que para alcançar emuná e Akadosh Baruch Hu aqui, basta a gente viver 1 minuto na terra de Israel. Por quê? Porque, parem para pensar vocês, Deus coloca a gente num país micro, envolvido de inimigos que só querem acabar com a gente. Dentro do nosso território, a gente tem mais da metade de deserto. Então não dá para pensar em viver aqui se você não tem emuná em Deus. Se você não enxerga, basta 1 minuto. Basta 1 minuto. Quantidade de mísseis balísticos que Israel recebeu do Irã, quantidade de mísseis do Hamas, do Hezbollah, de tudo que a gente pode imaginar, dos Houthim no Iêmen. E a gente tem um sistema de defesa que é dar inveja para todos do mundo. Ou seja, aqui em Eretz Israel, pessoal, não basta você ter
a emuná em Deus só na teoria. Aqui você vê isso na prática. Porque não é natural, não é normal o que o nosso povo e essa terra passam. É milagroso e principalmente é divino. E se é divino, ninguém para. Ninguém vai parar. E é por isso que Tisha B'Av ainda é um dia triste. Mas a nossa visão desse dia tem que ser diferente. Tem que ser a visão não do luto, e sim a visão do avanço. A visão não de Yerushalayim Shomemá, a Jerusalém desolada, a Jerusalém que Irmiyahu relata, Eicha Yashva Badad. Irmiyahu fala, essa cidade está bodedet, essa cidade está totalmente isolada, está sozinha. Yerushalayim sozinha hoje. Que cidade linda, que luz! E vocês, quando tiver o Beit HaMikdash. Imaginem vocês quando chegar a luz verdadeira do mundo, pessoal. Ou seja, Moshe não entra em Israel, mas a Kadosh Baruch Hu coloca ele numa visão espiritual e não física, para que ele possa sentir a espiritualidade de estar na terra de Israel. E exatamente esse é o nosso trabalho em Tisha B'Av. Fisicamente, é verdade, a casa de Deus não está lá, mas ela vai chegar. Antes de chegar ela, tem que ter o lado o quê? Tem que ter o lado espiritual. Vamos viver o lado espiritual. Vamos imaginar. Vamos lidrosh. Vamos exigir. Nós temos que querer. E essa é toda a ideia. Da razão pela qual a transformação de Tisha B'Av num Moed depende da gente, pessoal. Depende 100% da gente. E agora a gente não pode ser egoísta e falar, se eu não fui atendido, então não vou rezar. Não! Deus, ele cria o que falta para você se conectar com ele. Para você estar exatamente perto dele. Então, a gente vê que a tefilá, ela vem antes da necessidade particular de cada um. A gente viu isso com as nossas matriarcas. Deus traz para o mundo a esterilidade de não poder ter filhos justo com as mulheres mais sábias do mundo. Com as nossas matriarcas. Sará, Rivká, Rachel. Como pode? Passaram 20 gerações, desde Adão até Abraham. Todo mundo teve filho a torto e a direito. Desculpa a expressão. Vem as matriarcas e Deus escolhe justo elas. Como pode? Porque, de novo, pessoal, no final das contas, a Kadosh Baruch Hu quer que a gente seja zakuklo, que a gente entenda o quanto que a gente precisa dele. E Eretz Israel não pode deixar a gente esquecer, e nem Yerushalayim, quem somos, e nem como nós precisamos de Hashem. Se Deus ainda está colocando essa falta na nossa vida física, então vamos agora exigir espiritualmente. Vamos agora crescer espiritualmente. Vamos agora olhar isso como um mérito, como nós falamos no final das contas. E aqui, pessoal, a gente chega nessa finalização. Na finalização de que a gente pode olhar Tisha B'Av com as lentes corretas. Com o óculos correto. Por quê? Porque tudo, no final das contas, depende da gente. Tudo depende se a gente entende e internaliza, mas de verdade, de que tudo que sai na nossa boca, pessoal, não é em vão. De tudo que sai na nossa boca foi criado e pode ser que essa palavra, esse sentimento, esse pedido, esse choro, essa lágrima, seja isso que vai fazer a hora da virada. Seja isso que vai fazer a muralha que existe entre a gente e Deus, desde a destruição do templo sagrado, cair de vez. Só que a gente não pode se sentir como aquele fraco. Aquele último, que só faltava empurrar um pouquinho da muralha, e ele falou, olha, se eles não conseguiram, eu não vou, não. Você consegue. Você é gigante. Basta só você acreditar no seu potencial e nós acreditarmos no potencial que nós temos e principalmente no potencial de Am Israel.
É momento de amar. É momento da gente julgar os outros de uma maneira favorável. É momento de olhar para os outros de uma outra maneira, com piedade, com sabedoria, olhando os outros como um Ben Adam, como Tselem Elohim, como um ser humano, como a imagem de Deus. E quando a gente fizer isso, a gente vai estar construindo mais uma comá, mais uma etapa para esse momento especial que nós esperamos por muitos anos. Afalpi sheitmamea achakelo. Mesmo que vai demorar, eu vou seguir esperando. Por quê? Porque eu olho esse país, eu olho essa terra, eu olho Jerusalém, eu olho a cidade velha, eu olho o monte do templo, e apesar de que tem ainda algumas pessoas estranhas passeando por ali, eu já posso sonhar. Fisicamente pode ser que a gente ainda não está, mas se você não sonhar, se você não se colocar nessa visão espiritual, como Deus coloca você nessa visão espiritual da terra de Israel, então vocês querem dizer o quê? Que Moshe não viveu na terra de Israel? Ele viveu na terra de Israel espiritualmente. Isso é o que a gente espera. Agora, exatamente esse momento, pessoal. Moshe Rabbeinu ensina para a gente, na nossa paraxá, que não pode desistir. Em shum yeush baolam. Não tem nada no mundo que vai fazer a gente desistir. A gente tem que seguir. A gente tem que correr atrás. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que querer. A gente tem que lidrosh, falar Boreolam, chega. Dai. A gente quer Mashiach. A gente quer luz. A gente quer não só estar no nosso pensamento, a gente quer também ver. A gente quer presenciar esse momento tão grandioso. E isso, pessoal, depende, obviamente, do nosso jejum, obviamente das proibições que a gente tem em Tisha B'Av, mas depende do que a gente vai trazer aqui dentro de cada um de nós. Que a gente possa fazer isso e que a gente possa ter um tzom kal, um moil, que o jejum ele seja fácil e ele seja construtivo, ele não seja apenas técnico, que a gente com isso construa mais um patamar, que a gente destrua mais uma parte dessa muralha que divide entre a gente e Hashem, para que a gente tenha Bezrat Hashem, aqui o Lashlema, a redenção completa, Bimherá Be'ameinu, muito em breve em nossos dias. Amém. Amém. Muito Amém. obrigado a todos e nos vemos, se Deus quiser, na semana.